Johnny Walker volta ativa no UFC Rio, enfrentando Paul Craig. A gente vai trazer aqui as análises, dizendo pra vocês quem é o favorito, quem tem mais chance de vencer e como. Agora, se liga! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Contra Golpe. Vamos falar de Johnny Walker, o brasileiro que chegou no UFC com um hype gigantesco, nocauteando todo mundo, mas depois tomou um choque de realidade e a coisa complicou demais para ele. Nos últimos 6 combates, ele tem apenas 2 vitórias. Então começou a tomar uns atrasos ali, teve que repensar a forma de lutar. Ele que era um cara que entrava com tudo para nocautear, começou a tomar uns contra-golpes, teve que pensar um pouquinho. Ele vem de uma vitória em cima do Ion Cutelaba, que não é lá um gênio do MMA, mas é um bom lutador. Antes disso, ele perdeu pro Jamahal Hill, que vai disputar o cinturão contra o Glover na luta principal, e foi uma pedrada que o Jamahal Hill deu por cima da guarda dele, que realmente não tinha o que fazer ali. Bateu, afundou o crânio ali, já era. E ele acabou caindo. Então, vem com uma luta, um pensamento um pouco diferente do início da carreira dele no UFC, sendo um pouco mais cauteloso, mas tem que vencer, porque precisa de uma sequência de vitórias. Com esse retrospecto recente, a coisa tá ruim pra ele. Do outro lado, a gente tem o Paul Craig que é um finalizador nato, o cara que vem finalizando uma galera aí, mas resolveu que também pode trocar. Na última luta dele, enfrentou aí o Volkan Ozdemir e mostrou que não só de finalização vive o Paul Craig, conseguiu entregar também no jogo de trocação, subindo um pouco o nível dele como lutador, pelo menos no meu conceito. E aí, será que a gente vai ter um jogo de finalização do Paul Craig ou ele vai querer trocar contra o Johnny Walker? Como é que vai desenrolar essa luta? Eu acho que a gente vai ter uma luta interessante porque a gente tem o Johnny Walker lutando agora não de forma explosiva. E isso pode ser, na verdade, eu acho que a primeira luta que isso vai ser contra ele. Porque ele vai estar enfrentando um cara do outro lado que não tem poder de nocaute. Eu acho que talvez ele deveria colocar isso na balança, né? Porque eu acho que ele estava realmente tentando não se expor contra lutadores que eram realmente matadores, né? Você tem ali Thiago Marreta, você tem Jamahal Hill, e era comum e é normal você esperar que contra esses lutadores você faz o bate-sai, você não tem que se expor demais para não tomar uma pancada e ser nocauteado. O problema é que quando você vai enfrentar um Paul Craig, eu acho que você tem que acabar tentando te nocautear o mais rápido possível, porque eu acho que o Paul Craig é um cara subestimado demais. E provavelmente você que está vendo esse vídeo agora, se você não acompanha o MMA com um pouco mais afinco, você não deve nem saber quem é esse cara. Cara, quem é esse Paul Craig? O que esse cara tá fazendo ali? Quem vai enfrentar o Johnny Walker? Cara, o Paul Craig é um cara que tem um jiu-jitsu fenomenal para essa categoria. E ele consegue finalizar uma galera. E isso pode ser um problema sério pro Johnny Walker, especialmente se ele for levado pro solo. Então o Johnny Walker ele vai ter que se preocupar sim com o jogo de queda, o jogo de clinch ali do Paul Craig, que ele pode sim dar trabalho, levar a luta pro solo. E vou ser sincero para vocês, não vai demorar muito se essa luta for pro solo. O Paul Craig eu acho que ele finaliza de forma até mais tranquila do que a gente pode estar esperando. Eu acho que ele não vai precisar de muito tempo para conseguir finalizar. E o Johnny Walker vai ter que tentar jogar na média para longa distância exatamente para evitar, né, que se ele vai com muita sede ao pote, ele tenta ir com muita força, acaba se expondo, tem a queda e acaba sofrendo uma finalização. Então, o Johnny Walker tem que lutar de forma cautelosa, mas lembrando que ele tem que tentar finalizar isso o mais rápido possível, né? Seria bom se ele conseguisse nocautear o Paul Craig, mas não vai ser tarefa das mais simples, porque, como o André falou, o Ozdemir é outro cara que tem mão pesadíssima, tá? Não bate leve, e o Paul Craig conseguiu lidar com essa situação e sobreviver os 3 rounds. Será que ele vai conseguir fazer o mesmo contra o Johnny Walker? Essa que é a questão. Pois é, só para referência, o Paul Craig venceu o Jamahal Hill, né? Ele venceu essa luta aí em 2021. Foi uma luta um pouco conturbada, porque o Jamahal Hill tinha acertado uma pedrada ali no Paul Craig. Eles estavam se embolando, o Paul Craig tentou pegar ele numa finalização e o braço do Jamahal Hill saiu do lugar. Exato. E aí a luta ela foi interrompida e tá anotada como um nocaute pro Paul Craig. Mas não que ele tenha batido no Jamahal Hill e apagado. O braço saiu do lugar, foi parada médica, na verdade, que acabou, anotado, né, como um nocaute nesse caso. Como o Jamahal... Não, engraçado que o Jamahal levantou depois, ele... O braço mole, né? Ué, o que aconteceu? Por que parou a luta? Só porque eu tô sem o braço? Ele era o Cavaleiro Negro do Monty Python, né? Queria continuar lutando sem o braço. Quem pegou a referência entregou a idade pra caramba. E aproveita que você entregou a idade, clica no curtir aqui também e clica pra se inscrever, que a gente tá todo mundo aqui na mesma faixa, beleza? Então, pra esse combate, eu sinceramente acho que o Johnny Walker, ele tem um jiu-jitsu suficiente para sair do chão, para não ficar se embolando com o Paul Craig, para tentar escapar. O Paul Craig é realmente muito rápido, se der um bote, o Johnny Walker não vai conseguir sair. Mas eu acho que se o Paul Craig for tentar derrubar e tal, o Johnny Walker pode ter alguma chance ali de sobreviver e de tentar escapar. Se isso acontecer várias vezes, aí fica complicado demais. Eu acho que o Paul Craig acaba finalizando. O Johnny Walker tem que tentar encaixar a mão, mas não pode dar mole, porque na hora que você entra desesperadamente para poder encaixar a mão, você abre espaço para ser derrubado. Se você tiver num timer errado,
você vai tentar colocar um overhand, o cara mergulha nas suas pernas, já era. É a queda mais fácil do mundo e você vai estar lá de costas pro chão com um cara que é um finalizador em cima de você, meu amigo. Aí a coisa pode complicar pra caramba. Então, eu acho que o John Walker ele tem que ser cauteloso, mas não muito. Tem que ser na medida pra ele tentar nocautear e colocar aquele perigo. Se uma mão do John Walker conectar e o Paul Craig sentir aquela balançada, ele já fica intimidado pra entrar em queda de novo. Ele, caramba, peraí, se eu entrar e tomar outra porrada dessa, eu vou dormir. E aí, esse é o jogo. Tem que colocar logo aquela pancada pra impor respeito, sacou? Bateu a pedrada, o cara já dá aquela reduzida no ritmo e não vai mais tanto pra cima assim. Eu vou de Johnny Walker, mas com muito medo, porque o Johnny Walker tem sido bastante inconstante ao longo da sua carreira recente, né? Ele fez uma luta extremamente chata contra o Thiago Marreta, ele tentou ser um pouco mais agressivo contra o Jamahal Hill, foi nocauteado, contra o Ion Cutelaba, passou um perigo e depois, numa reviravolta, conseguiu finalizar o Cutelaba, então ele tá sempre assim, quase perde e vai ganhar, quase perde, e isso é muito difícil, porque o cara não é um constante para você apostar nele, mas eu acho que ele tem as condições físicas para poder nocautear o Paul Craig e sair com essa vitória. Então, vou apostar no Johnny Walker, fazendo uma fezinha. Se eu fosse você, não apostava nessa luta, tá? Essa é a luta pra você pular e não colocar na sua música, porque eu acho que vai dar problema. Mas vocês acham que quem vai vencer? Acha que vai dar Johnny Walker? Coloca nos comentários, escreve aí Johnny Walker. Se acha que vai dar Paul Craig, coloca aqui nos comentários Paul Craig também. Quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Até mais. Até mais.